gente vai falar de Rebeca, obviamente. Pode passar, Ralph, o próximo slide. Então, a história de Rebeca começa em Gênesis 24. E a primeira coisa que a gente nota na história de Rebeca é quando Eliezer vai encontrar uma mulher para Isaac. O que ele pede para o Criador? O pedido dele é que ele gostaria de encontrar uma mulher que existisse verdade nela. Por quê? Porque ele pede para o Criador mais ou menos assim, vou falar com minhas palavras. Que o Criador abençoou Abraão. Então, Eliezer, ele agradece pela benevolência e pela verdade que o Criador deu a Abraão. Então, olha só, ele agradece pela verdade. Então, ele precisava ver a verdade daquela mulher, a verdade da alma dela. Então, ele precisava mais do que características físicas, ele precisava enxergar através do Criador a verdade que teria nela, porque é isso que ele fala, né? Fala para que o Criador abençoou Abraão com benevolência e verdade. Ele precisava que o Criador guiasse ele nesse caminho para que tudo acontecesse, né, diante dessa verdade. Então, quando ele pede, que ele pediu, só poderia executar o que ele pediu uma mulher que tivesse boas características, que fosse uma mulher virtuosa, né? Então, aí eu coloquei as referências de onde vai estar isso, né? Em Gênesis 24:16, vai falar que ela era formosa e ela era virgem. Ok, mas uma mulher pode ser formosa e virgem, e ela pode ser formosa, virgem e crente, e ela pode ser uma mulher rixosa, uma mulher completamente amargurada, enfim, mas ele queria saber o que tem dentro dela. Só que o jeito que ela fez, como ela respondeu prontamente que daria água para ele, e depois daria água para os camelos, e tirou toda aquela água, ela tirou muita água. Lembrando que Rivka devia ter, a tradição fala que ela tinha mais ou menos uns 12 anos. Tem gente que fala um pouco menos, tem gente que fala um pouco mais. Uma menina de 12 anos, que já tem essa beleza interna, né? Essa condição, esse impulso para servir, é uma menina muito bem educada, né? Naquilo que são as virtudes que o Criador se importa. Da mesma forma que o Criador escolheu Davi pelo seu coração, ele mostrou Eliezer Rebeca pelo seu coração. Então, ele sabia muito bem quem que ele estava direcionando. Então, além de formosa e virgem e crente, ela tinha compaixão. E a gente vai ver que ela era hospitaleira, porque depois que ela oferece água, Então, a gente pode ver que ela era uma pessoa hospitaleira também, porque depois que ela oferece a água, depois que ela dá para os camelos e tudo, ela ainda fala, na minha casa tem tudo o que vocês precisarem para os seus camelos e para você. Você pode passar a noite lá. E foi correndo para casa. Então, olha só que interessante. A gente tem Abraão como um homem que ficava nas janelas vendo se tinha algum estrangeiro passando para ele poder receber esse estrangeiro e falar do Criador. E a gente tem Rebeca, que, né, vai ser nora dele e que tem a mesma característica de acolher as pessoas e de ter esse cuidado, né? Então, esses são valores da alma que ele não poderia ver só numa conversinha. Ele teria que ver, né, o que o Criador mostrasse para ele além. Então, a gente tem, nós meninas, né, nós mulheres, a gente está lendo o livro Jardim da Paz para Mulheres, e essa última frase que eu coloquei aí, esse terceiro quadrinho,
essa frase é retirada de lá. Achei muito interessante. Fala que Rebeca era o recipiente espiritual adequado para propagar a verdade ao mundo. Por quê? Aí, ó, Eliezer agradece pela benevolência e verdade do Criador Abraão por ter guiado a sua vida em todo o tempo. É isso. Então, por que Rebeca é o recipiente, não só para a família dela, mas para levar a palavra para o mundo? Porque ela vai ser mãe de Jacó. Então, essa escolha é muito importante. Eu até ontem estava pensando, fazendo um comparativo, né? Da mesma forma que de Rebeca veio Jacó, e veio as 12 tribos, e veio um povo inteiro, né? Que um povo escolhido. Também de Maria nasceu Yahushua, né? De Miriam nasceu Yahushua, que veio resgatar esse povo. Então, eu fiz um comparativo na minha cabeça entre Miriam e Rivka, né? Rebeca e Maria. E essa característica de cuidar de alguém que vai ser extremamente importante, uma peça-chave para o mundo, né? Elas têm em comum. E elas deviam ter muitas características em comum também, por causa disso. Então, olha só, ela tinha 12 anos, né? Mas a gente vê que ela era uma menina sábia. E ela era muito prudente. Ela não fazia as coisas por impulso, apesar de, na hora que ele pediu, ela já foi dando, né? Mas a família dela, quando Eliezer fala, olha, eu sou, né, da casa de Abraão, eu vim buscar uma esposa para o filho dele. E eles sabem que, né, eles são da mesma família, eles aceitam o convite, deixam Rebeca aí, eles não querem que ela vá imediatamente. Eles querem que ela espere 10 dias para ir. Né? E aí, Eliezer fala, não, por favor, me deixa levar Rebeca. Por quê? Imagina, né? Porque quando ele fala para Abraão assim, e se eu chegar lá, encontrar uma mulher e ela não quiser vir comigo? E aí, Abraão fala assim, então você está livre do nosso pacto aqui. Só que ele queria, assim, ele entendeu quem era aquela mulher. E ele queria também cumprir o pacto, né? Cumprir com a palavra dele, que ele iria levar uma mulher para Isaac. E aí ele pede, por favor, e tudo, e provavelmente, né, com essas características que ela tinha, provavelmente o Ruach tocava o coração dela para fazer aquilo que era o certo. Né? Ela deveria ser uma mulher de muita oração, uma garota de muita oração. E eu acho muito interessante a gente trazer isso mais para as meninas que ainda não são casadas do que para nós que já somos casadas, porque a gente pegou o bonde andando no meio do caminho. As meninas que ainda não são casadas, elas podem ser muito melhor preparadas do que nós para fazer isso. Então, peguem o exemplo de Rebeca, de Rivka, e levem para vocês. Porque na hora que vocês tiverem, né, que fazer uma aliança com o esposo, vocês vão ter muito mais base que nós que pegamos o bonde no meio do caminho, né? Mas, enfim. O ponto que eu quero chegar é o seguinte. As pessoas respeitavam a opinião de Rebeca. Ela não era qualquer menina. Ela tinha voz na casa dela. Porque ela falou assim, não, eu quero ir. Eu vou. E se ela fosse uma menina que não tivesse voz,
irmão dela, que pelo visto do texto, o irmão dela que mandava na casa, né? O irmão dela ia falar assim, não, minha filha, você tá doida, você não vai, eu que mando aqui. Mas eles não fizeram isso. Eles respeitaram a opinião dela, a vontade dela, porque eles conheciam quem era ela. Eles conheciam, eu imagino, né? Que ela não era uma menina de impulso. Ela tinha esse olhar mais à frente, né? Para conseguir enxergar além do que muitos enxergariam. E depois, quando ela estava chegando, né, perto, né, da onde Isaac estava, né, da onde Abraão estava, ela viu Isaac de longe e ela levou várias mulheres com ela, várias servas com ela. O texto fala o seguinte: quando ela viu aquele homem e perguntou, quem que é aquele ali? E Eliezer respondeu, aquele é Isaac. Ela, e apenas ela, cobriu a cabeça com o véu. Por que ela não cobriu a cabeça durante toda a viagem se ela estava com um homem? Porque ela ainda era uma garota. Ela não era casada. Ela não precisava de véu. Quando ela vê Isaac, e Isaac a vê, e ela faz esse gesto, sem falar nenhuma palavra, ela já falou tudo que ela precisava. Isaac já entendeu que aquela era a moça que Eliezer estava trazendo, e já entendeu que ela já estava respondendo que sim. Porque se ela viu o marido, né, o futuro marido, e já colocou o véu para ela já estava casada com ele, na posição de esposa mesmo. E aí ela ficou... uma coisa muito legal que eu achei que eu não tinha reparado, né? Nessa leitura nova que eu fiz. Quando o Isaac toma Rebeca, ele leva ela para a tenda da mãe dele. Então, é como se ele tivesse falado assim, você agora é a substituta da minha mãe no legado de seguir o que a gente fazer o que tem que ser feito, né? Então, o legado que é da minha mãe agora vai passar para você. Você é essa responsável de dar continuidade para que as pessoas possam, a partir de você, né? As pessoas possam enxergar o Criador. Então, eu achei isso... Não está dizendo isso que eu estou falando, isso foi um pensamento meu. E quando ela é levada à tenda da mãe, né? Está até falando assim, em memória de Sara. Isso é muito forte para mim. Ele poderia ter levado para a tenda de qualquer, do pai, não, mas foi da mãe, né? Ele foi bem, olha, isso aqui agora é você. Ela assumiu a responsabilidade de ser mãe de uma grande nação, de incontável povo, entendeu? Então, quando ela fica grávida, ela sente o ventre dela muito estranho, uma coisa assim, meio que ela não sabia que era uma briga, né? Mas ela sabia que tinha alguma coisa estranha acontecendo, não era normal o que ela estava sentindo. E aí ela foi orar e perguntar para o Criador por que ela era assim. E aí o Criador disse para ela, tem 2 nações no seu ventre. E aí naquele momento eu acho que ela entendeu a importância que ela teria mais ainda na vida de um desses filhos. Por quê? Se ela tivesse 2 filhos, que os 2 iam dar continuidade à semente de Israel, né, e ao povo, e a um grande povo, mas não foram os 2. Um deles ia acontecer. E o outro talvez seria o contrário, porque eles já estavam brigando desde o ventre, então ela entendeu, poxa, então eu tenho que prestar atenção e tenho que saber
quem desses dois é o escolhido para dar continuidade e eu vou treinar essa pessoa. Então, ela foi a general da casa dela. Porque tem o rei, né? Isso também saiu do livro lá da Jardim da Paz. As esposas prudentes, né? As esposas sábias, elas são o general da sua casa. O que isso quer dizer? Que elas mandam? Não. Mas que elas dão conta, elas dão notícia de tudo. Nada passa desapercebido. Elas têm que dar essas notícias para o rei. Mas o rei, ele tem outras coisas para fazer. Ele colocou o general abaixo dele para dar conta das coisas que ele não consegue. Para ser o braço direito dele, para ser o olho dele, para ser a mão dele, para ser, né, aquele assim, ele pode contar, é seu general, para tudo. Então, eu acredito que Rebeca era o general da casa dela, né? Então, por isso ela amava Jacó. A palavra fala que ela amava Jacó, porque Isaac amava Esaú, mas ela amava Jacó, porque desde pequenos ela deve ter entendido quem que era quem lá no ventre dela. E aí, o que aconteceu? Esaú casou com duas mulheres. E a palavra fala que elas oprimiam, elas tiravam toda a energia espiritual da casa. Eu li o comentário de Rashi sobre isso, que eu queria saber, né, o que os sábios teriam a falar sobre isso. E aí eu tirei essa parte do livro de Rashi, né, dos comentários dele. Falavam que elas eram idólatras e elas faziam de tudo para provocar e entristecer a família. Tanto é que na tradução que ele coloca lá, não tem só que elas amarguravam o espírito de Rebeca. Colocava de Isaac e de Rebeca. Colocavam dos dois. Então, elas eram uma tristeza. Não é que elas eram um fardo, elas eram pior que isso. Elas eram, assim, a pior coisa que poderia acontecer. Fala que elas faziam magia. Eles até falam que quando fala que os olhos de Isaac escureceram, era pela fumaça das coisas que elas faziam. Eles não conseguiam enxergar, às vezes, o que estava acontecendo. Mas isso é só tradição judaica, não sei, né? Não posso dizer se isso procede ou não, mas acredito que a parte de que elas eram idólatras e elas ficavam provocando, essa parte eu creio que é verdade. Então, o que aconteceu? Aqui é aquela famosa passagem, né? Que Rebeca, ela escuta tudo, vocês vão ver. Ela fica sabendo de tudo. Ela escutou que Isaac tinha pedido para Esaú fazer um guisado com a carne de caça, porque ele estava nos últimos dias. Aqui que fala que os olhos dele escureceram. E aí ela escuta isso. E eu imagino ela pensando assim: caramba, esse menino não pode ganhar a bênção, porque eu treinei Isaac, porque eu conheço o coração dele. Então tem que ser ele. E aí o que ela faz? Ela vai lá e pede para Isaac separar 2 carneiros, 2 cabras, né? Olha só. Aí eu fui ler de novo um comentário. Estava escrito assim: será que Isaac ia comer 2 carneiros? Não. Um carneiro ela fez sacrifício com ele. O outro ela deu para o filho, para ele dar, né, oferecer o guisado. E ainda tem esse detalhe que fala que esse carneiro, esse cordeiro, ele é pascal, né? Por quê? Porque foi uma mulher que fez e foi assim, aleatório, né? Ela chegou lá, pegou, ele separou 2, ela pegou um, sacrificou para o Criador, né? E
o outro ela fez o que ela fez. Então, ela não. Tudo que ela fazia, tudo, ela fazia em oração, fazia em sacrifício, ela fazia sempre, não fazia da cabeça dela, ela fazia sempre com aquele olhar para o Criador, com aquela petição, né? Com aquele cuidado, para que tudo que ela fizesse fosse aceito pelo Criador. E aí, ela dá para ele as peles, né? Para que ele possa chegar lá e não ter problema de oferecer o guisado e receber a bênção. E olha que interessante, aqui em Gênesis 27:13, ela fala assim: só ouve o que eu vou falar, só me obedece, escuta a minha voz e faz. 27:13, ela diz assim: e disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai trazer-nos. Então, eu creio que ela tenha sacrificado esse cordeiro para pedir-me por misericórdia. E se ela tivesse fazendo alguma coisa de errado, que fosse sobre ela essa maldição, mas que a semente de Israel tinha que continuar, né? E aí ela ainda fala assim: obedece. Eu creio que uma pessoa que obedece, né, como os pais, como diz o quinto mandamento, né, honra teu pai e tua mãe, enquanto ele está debaixo da casa dos pais, ele deve obediência. Os nossos filhos têm que entender isso. Por quê? Porque se para um filho é difícil obedecer os pais físicos, é muito mais difícil obedecer um pai que você não vê. Então, a gente tem que treinar os nossos filhos em obediência e parar com essa lenga-lenga que o mundo fala para a gente fazer disciplina positiva, que os filhos você tem que, né, não pode ficar falando não para eles, e tem que pegar leve, não, eles têm que obedecer, eles têm que entender isso, né? Agora, o que vocês vão fazer aí, vocês se viram, que isso é outra história. Então, vamos falar de Rebeca. Ela fez, e o coração dele, eu imagino, já era próprio, né, para a obediência. A gente vai ver em Gênesis 27:42 que Rebeca sempre fica sabendo das coisas. O Criador não deixa passar nada. Ele mostra tudo para ela. Porque na hora que aconteceu isso, ela falou assim: agora você sai daqui, vai lá para casa do meu irmão e fica lá. Porque eu ouvi falar que o seu irmão vai vir atrás de você. Então ela ficava sabendo de tudo. Não tinha, assim, ó, não sei quem falou, não sei, mas falaram e ela ficou sabendo. Ela sempre ficava sabendo. E aí ele vai, né? E aí o propósito de vida dela, né, era esse. Ela entendia o propósito de vida dela na hora que ela falou assim: que a maldição seja sobre mim. Que ela falou assim: o que eu... Se isso acontecer, se a bênção for para a pessoa errada, de que me serviu a vida? Se matarem Isaac, de que me serviu a vida até agora? De nada, porque eu treinei um garoto para ele ser fiel ao Criador e para ele dar continuidade à semente, né? Para ele ter a bênção da primogenitura, porque eu entendi quem era ele desde o meu ventre. E agora ele morre? Não, então não servi para nada até agora. Que recai tudo sobre mim, mas que esse menino vá e viva, né? Então, essa era a sabedoria dela, a virtude dela. Ela não mediu esforços para que aquela pessoa que recebeu a bênção da primogenitura vivesse. E ela também não mediu esforços para criar essa pessoa no temor do Criador. E aí fica uma lição para a gente, né? Nós temos que ser vaso, igual eu falei lá no segundo ou terceiro slide. A nossa vida não é nossa. A nossa vida é um meio entre o Criador
e a quem vai continuar. Então a gente tem que aprender isso com ela. Ela fez o que ela pôde e o que ela não pôde, talvez ela sacrificou um cordeiro. Talvez ela achasse assim, eu nem posso, mas eu tô aqui fazendo. Né? Então que se vier maldição, que seja em mim e não no meu filho, para que ele possa continuar isso. Para que... Agora eu vou falar um pouco da gente, né? Porque a gente não tem mais essa coisa de bênção de primogenitura. O meu marido não pode passar a bênção da primogenitura para o meu filho, por exemplo, entendeu? Eu não tenho esse papel de Rebeca, mas ao mesmo tempo eu tenho, porque eu tenho que criar filhos para uma boa sociedade. Então eu tenho obrigação de criar bem o meu filho. Eu não posso criar de qualquer jeito, eu não posso delegar para outras pessoas. É meu. Quer dizer, não é meu, é do Criador. Então, aquilo que o Criador me deu, eu tenho que cuidar como um bem maior. E em Efésios está dizendo assim, tudo que você fizer, você vai fazer da sua melhor forma, como se fosse para o Pai. Porque se Ele te deu, é para você cuidar. Da melhor forma, né? De qualquer jeito. Então, pessoal, é isso. Eu espero que todo mundo possa ter aprendido, homens e mulheres, né? Com essa mulher maravilhosa que foi Rebeca. E quando a gente pensar assim, poxa, Maria foi escolhida, um anjo veio, falou com ela carregou o Messias no ventre. A gente pode falar, poxa, Rebeca, né, que carregou Jacó, que dele, né, foi... O Criador foi pessoas, um povo incontável, como as areias do mar, as areias não, a areia do mar e as estrelas do céu. Então, e tem muitas outras mulheres que a gente pode se inspirar. Por isso que eu acho que a bênção, quando a gente abençoa as nossas filhas, né, a gente fala de Sara, Rebeca, Raquel e Leia. Foram mulheres extraordinárias que a gente pode aprender muito com elas. Que estudo maravilhoso, minha irmã. A gente tem aprendido muito com você, a minha esposa também. A minha Florence vai aprender muito ainda, que já está tá no quarto mês, está na Paraxá 36 agora. Pois é, essa aí já vai nascer no lucro. Mas agradeço demais. Esse é o segundo vídeo sobre os testemunhos das nossas matriarcas. O último vídeo foi a irmã Paulinha que fez. O próximo vai ser a Carol, que vai ser de Leia. Tenho certeza que... E nós esperamos que vocês tenham aprendido bastante com isso, viu? Não deixa de curtir, compartilhar, fazer comentário para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante e que possa levar para mais irmãos, tá? Todo mundo que tem interesse em participar da comunidade ou quem entrar em contato com a gente, vocês vão no Telegram, coloca no busca Contato CISI, aí a gente vai fazer uma recepção, vai explicar tudo como a comunidade funciona, desde diretrizes de convivência e tudo mais, tá bom? E por que ela existe. Temos também, né, Silvinha, todo o Shabbat, na parte da tarde, tendo a reunião das meninas, né? Estão lendo o livro A Sabedoria da Mulher. Quer dar uma introduçãozinha sobre o livro, Arrodo? Só para ter uma noção, para todo mundo ter uma noção do que se fala? As nossas irmãs que estão vendo agora? Posso falar assim, bom, o livro foi escrito por um rabino, e ele foi escrito porque, primeiro, ele escreveu o dos homens, né? E ele viu a necessidade que ele tinha, ele não, né? Ele foi vendo a necessidade que as meninas, as mulheres também tinham de ter uma instrução matrimonial, uma instrução para criar os filhos. E às vezes a pessoa pensa assim, mas eu nem sou casada, enfim, eu não tenho filhos, então esse livro não é para mim. Eu acho que esse livro é para toda e qualquer mulher, porque ele começa lá falando de relacionamentos, de como escolher, né? E é interessante falar da mãe dele, porque ele fala muito da mãe dele na introdução do livro.
Ele fala que ela foi uma das que insistiu para que ele fizesse esse livro, esse compilado, né? E, enfim, e ele tem a mãe dele como um exemplo. Uma das coisas que ele fala é que ela serviu a vida toda com alegria. Então, é uma coisa que a gente pode levar, né? Que eu acho que Rebeca também fazia. Ela servia com alegria na casa dela. E a gente pode pegar esse pequeno exemplo de fazer todo qualquer serviço na nossa casa com alegria. Fica o convite para todas as meninas, caso queiram participar dessa reunião à tarde, vai ser muito bom. Como já falei, entre em contato com a gente no contato CISI, no Telegram, para fazer a recepção, como já não precisa repetir tudo, né? A Silvinha, a Daiane, minha esposa, a Carol e a Paulinha vai receber vocês muito bem. O cara que quiser participar também da reunião do Shabbat, às 10 ao meio-dia também fica o convite, tá bom? Silvinha, obrigado por tudo. Espero que todos nós, todas as meninas que assistiram, possam ter todo esse estudo possa ter edificado a vida de vocês. E que o Criador nos abençoe e nos guarde, que o Criador faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Criador vire esse rosto em nossa direção e nos dê shalom. Shalom. Amém. Shalom. Tchau, tchau. Tchau. Sairá o ramo, o broto nascerá de suas raízes.